Bom, e ele então se juntou dinheiro por muitos anos para fazer esse cruzeiro. E aí ele, depois de juntar todo o dinheiro, conseguiu, pegou, foi no cruzeiro, e o dinheiro que sobrou ele comprou pãozinho, e na história lá comprou pasta de amendoim, né? Coisa de americano, né? Não tem nada a ver com a gente isso aí. Mas ele levou como se fosse a gente levar pouco manteiga, né? Ele levou lá um tanto de pão e pasta de amendoim para o cruzeiro. E aí, depois de alguns dias, o pão já estava duro, tinha pouco, né? Estava tudo ruim, e ele lá vendo as pessoas jantando, almoçando, comendo aquele monte de comida. E aí ele foi para a pessoa que é responsável lá pelo navio e falou: olha, eu queria saber como é que eu faço para comer essa comida, eu posso fazer alguma coisa, trabalhar, limpar, para que eu possa ter algum alimento. E aí a pessoa responsável falou: mas o senhor pagou pelo cruzeiro? Aí ele falou: sim, paguei pelo cruzeiro. Ele falou: está tudo incluído, né? É tudo incluso, o senhor tem tudo aí, pode comer à vontade. E aí ele faz essa comparação para falar quantas vezes nós crentes estamos num cruzeiro como esse, temos tudo à nossa disposição e estamos comendo lá um pão duro com margarina ou pasta de amendoim, né? Onde poderíamos desfrutar de todas as riquezas e as bênçãos de Deus. É interessante que o livro de Efésios já teve títulos como o banco do crente, o talão de cheques do cristão, a casa do tesouro da Bíblia. Esses são alguns títulos que já foram dados para o livro de Efésios. E essa bela carta diz aos cristãos que são grandes as suas riquezas e as suas heranças em Jesus Cristo, para nós e para a igreja. Então nós devemos desfrutar dessas bênçãos que Deus nos deu. Durante a Grande Depressão, na década de 30, os bancos não permitiam que os clientes retirassem mais do que 10% das suas reservas nos bancos, porque não tinha dinheiro suficiente para cobrir todos esses gastos, né? Mas a conta bancária de Deus, irmãos, não tem limitações, não tem restrições. É como se você tivesse um cartão de crédito ilimitado, né? As irmãs gostariam de ter, né? Um cartão de crédito ilimitado que não precisa pagar a fatura, porque a fatura já foi paga, né? Está à disposição, você pode ir lá e passar esse cartão de crédito. Essas são as riquezas que Deus tem para nós. Então nós não precisamos viver uma vida espiritualmente pobre, desnutrido, privado das bênçãos de Deus. Não temos razão nenhuma, irmãos, para estar assim. Na verdade, devemos ser cristãos saudáveis, devemos ser uma igreja saudável. Há um livro do Mark Dever que chama 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Inclusive tem aqui na biblioteca aqui da igreja, eu já vi lá, né? Sorte que eu já tinha ele, né? Senão podia sumir aquele númerozinho. 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Um livro excelente, muito bom mesmo. E Mark Dever, então, ele dá essas 9 marcas. Ele diz que uma das primeiras marcas, a primeira marca que ele diz é a pregação expositiva. Essa eu lembro bem. Sei que tem evangelismo bíblico, disciplina bíblica. Não sei se eu vou lembrar todas as marcas e também não tem necessidade de falá-las agora. Mas uma das coisas que perguntaram para Mark Dever foi se ele tivesse que escolher uma única marca das 9 para aplicar na igreja, qual ele escolheria? E ele sem dúvida falou a pregação expositiva. Então, uma igreja saudável começa por ter uma pregação expositiva. Pregação expositiva é o que nós estamos fazendo, expor o texto. Pegar a Bíblia e versículo por versículo, texto por texto e expor. Porque isso nos enriquece. A gente para aqui, semana que vem a gente segue. Mantém uma linha, mantém a mesma ideia, vai seguindo. Isso traz riquezas para nós. Embora eu esteja fazendo as devocionais, mas depois eu ouço e tudo, eu pelo menos gosto de ouvir aquela sequência e de falar aquela sequência. Me ensina mais, eu aprendo mais daquela maneira. Talvez nem todos, mas é a melhor maneira, pelo menos que eu entendo biblicamente falando e da forma que deve ser pregado. Então a igreja ela tem que ser uma igreja saudável. Nós temos recursos do Senhor para isso. E irmãos, os recursos celestiais do Senhor são mais do que suficientes para cobrir todas as nossas dívidas do passado,
todas as nossas responsabilidades do presente e todo o nosso futuro está nessas riquezas do Senhor. Nada vai faltar. Está tudo à nossa disposição. Está na nossa frente, nos nossos olhos. Está conosco. Deus tem nos dado. Essa é a maravilhosa graça da provisão de Deus para os seus filhos. Bom, nesta epístola, Paulo fala das riquezas da graça de Deus. Fala no capítulo 1:7, ele fala das insondáveis riquezas de Cristo, capítulo 3:8, as riquezas da sua glória, capítulo 3:16. Ele chama o crente a que cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, para que o homem chegue à maturidade e à estatura que pertence à plenitude de Cristo, no capítulo 4, versículo 13. Ele fala para nós nos enchermos do Espírito, ele fala para sermos cheios de toda a plenitude de Deus. A palavra riqueza é usada 5 vezes neste livro, glória 8 vezes, plenitude, cheio ou enchei-vos várias outras vezes também, mas a frase-chave que nós encontramos em Efésios é em Cristo. Em Cristo. Somos ricos em Cristo. Temos a plenitude em Cristo. Temos a plena satisfação em Cristo. Inclusive estávamos recentemente ouvindo sobre isso, sobre essas verdades. Então, em nossa união com Cristo, irmãos, Deus nos faz co-herdeiros com Ele. Nós somos passamos a ter o mesmo Espírito com Ele. Quando estamos em Cristo, Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Hebreus 2:11 fala isso. E tudo que é de Cristo, toda a herança que é de Cristo, ela pertence a nós, está reservada para nós no céu, segundo 1 de Pedro 1:4. Então nossas riquezas são baseadas na graça de Cristo, na paz de Cristo, na vontade de Cristo, no beneplácito de Cristo, no propósito de Cristo, na glória de Cristo, na vocação de Cristo, na herança de Cristo, no poder de Cristo, no amor de Cristo, na obra de Cristo, no Espírito de Cristo, nos dons de Cristo, no sacrifício de Cristo, na força de Cristo e na armadura de Cristo. Tudo isso nós encontramos no livro de Efésios. E alguns pontos a se destacar, irmãos. Primeiro, o mistério da igreja. Porque também estamos em Cristo, estamos no corpo dele, a igreja. E é interessante que essa carta centra-se nessa doutrina básica da igreja, de como ela deve funcionar. Então ele mostra como é a igreja, que era um mistério de Deus, prometido no Antigo Testamento, que foi revelado para nós no Novo Testamento. Era um mistério que estava oculto. Se você ler a carta de Efésios, você vai encontrar essa frase: o mistério que estava oculto foi revelado a nós. Olha que bênção que nós tivemos. Nós participamos de algo que era um mistério, que durante toda a antiga aliança não foi revelado. Estava lá escondido nos tesouros do Senhor. A igreja, o corpo de Cristo, do qual nós somos participantes. Quantos passaram por toda essa vida sem entender ou conhecer esse mistério? E Deus deu a nós, sua igreja, essa revelação desse mistério. Ele manifestou isso a nós. Esse mistério que foi escondido até mesmo de Israel, que era o povo de Deus no Antigo Testamento, e foi dado a nós, os gentios. E agora judeus e gentios podem viver juntos num único corpo, que é a igreja. Efésios 2 vai falar que havia uma separação, mas a igreja então quebra-se essa barreira, e nós, unidos, tanto judeus quanto gentios, que é os não judeus, podem estar juntos num único povo, a igreja do Senhor. Então nós somos membros de um mesmo corpo, coparticipantes da promessa de Cristo por meio do seu evangelho. Então somos esse povo, a igreja. A divulgação da verdade de Deus nós podemos dividir em 3 categorias, que nós podemos ver. Há algumas coisas secretas que pertencem a Deus, que ele não revelou a ninguém. Deuteronômio 29:29 fala disso.
Nós não temos algumas revelações que Deus escondeu. Aquilo que foi revelado, para nós foi revelado. Mas o que não foi revelado ficou oculto. Há uma coisa que nós sabemos que está oculto. Quando que será a volta de Cristo? Alguns já tentaram marcar a data. Sempre quebraram a cara. Para dar certo tem que marcar todo dia, né? Vai ser amanhã. Vai ser amanhã. E aí quando chegar no voltou, vai ser amanhã, né? Todo dia fala que é amanhã. É igual uma plaquinha que eu via num bar lá perto da minha casa, né? Fiado só amanhã, né? Ou seja, o cara voltar no outro dia, está lá, fiado só amanhã. Então a volta de Cristo, nós não sabemos quando vai ser. Não foi revelado a nós. Não foi revelado a nós. Isso é um mistério. A igreja era um mistério oculto no Velho Testamento. Foi revelado a nós agora. Então há coisas que foram e coisas que não foram reveladas e nem serão reveladas a nós. Pelo menos não deste lado de cá do céu. Bom, a verdade ilimitada de Deus está muito além da nossa mente finita para entendermos ou compreendermos todas as coisas, né? Em sua sabedoria e soberania, Deus escolheu não revelar certas coisas a qualquer homem em qualquer momento. Na segunda categoria estão as verdades que Deus escolheu revelar para pessoas especiais ao longo da história. Todos os homens podem saber algo da natureza de Deus, porque Deus se revelou. Então Deus revelou algumas coisas. Há verdades profundas que Ele revelou da sua natureza e da sua vontade, que são compreensíveis para nós, mas incompreensíveis para aqueles que não conhecem Jesus. Deus revelou a um grupo especial de pessoas, os profetas, e aos apóstolos, coisas que vieram para nós, mas que foram revelados para eles, e nós recebemos a bênção disso. E na terceira categoria são aquelas verdades que Deus, que eu até já citei isso aqui, mantém por um período de tempo, mas que depois ela é divulgada ao seu povo no Novo Testamento. Então nós vamos ver essas verdades também, e o livro de Efésios contém muitas dessas verdades, nos ensina muito delas. Só no texto que nós lemos aqui, irmãos, enquanto eu li aqui, eu ia pensando quantos pontos doutrinários que temos nesses 14 versículos. Há palavras que nos assustam, falei, isso dá polêmica. Há palavras que nós gostamos, quando a gente lê, fala assim, predestinados, a gente já fala, que vai vir com esse negócio de predestinados, escolheu, revelou, bênçãos espirituais das regiões celestes, somos adoção. Só aqui, irmão, só batendo o olho, eu não preparei isso aqui, mas olha, só batendo o olho nós vemos aqui escolha, santificação, predestinação, adoção. Isso eu só vi até o versículo 5, batendo o olho aqui de maneira bem rápida no texto, O louvor da glória de Deus, redenção, remissão. Que carta maravilhosa! Quantos temas maravilhosos nós vamos encontrar aqui. Os mistérios do reino de Deus foi revelado a nós, irmãos. E eu sempre falo que aquilo que está na Bíblia é revelação de Deus. E se Deus revelou, nós temos que conhecer. Por mais que seja difícil algumas verdades, por mais que sejam difíceis de serem entendidas e interpretadas, mas se Deus revelou, é para nós compreendermos. É óbvio que a nossa mente é finita, e talvez nós não alcancemos toda a plenitude desse entendimento, mas Deus nos revelou. Temos que conhecer, temos que aprender da palavra de Deus. Ela é um tesouro inesgotável para nós. Há uma música que todos nós com certeza já cantamos, se você cresceu na igreja principalmente, que dizia assim, quando a gente era criança: leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Não é isso? Eu desde pequenininho cantava isso aí, A gente fazia até, começava lá embaixo, leia a Bíblia, ia subindo, Se quiser crescer, crescer, crescer. Não há segredo, irmãos. É isso, é ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ouvir a palavra de Deus e, obviamente, orar, pedindo sabedoria, direção,
de Deus para as nossas vidas. Então, a igreja foi nos dada, foi nos revelada. Ela começou lá em Atos 2, ao final do sermão do Pentecoste, de Pedro. Ali Deus revela, ou completa a revelação que havia sido prometida lá pelo profeta Joel. Pedro cita o profeta Joel na sua pregação em Atos capítulo 2. Uma pregação que ao final daquela pregação 3.000 se convertem. E ao final daquela pregação as pessoas chegaram para Pedro e falou: irmãos, que faremos? E ali irmãos não é irmãos como a gente trata crentes, mas irmão de nação, eram judeus que estavam ali. E Pedro fala: irmãos, que faremos? Qual é a resposta de Pedro para eles? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ali daquela forma, então Deus revela ou inicia a igreja, né? Que havia Cristo já falado quando Pedro mesmo, né? Quando Pedro falou com Cristo ali, Cristo falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo vai tentar destruir a igreja de Jesus Cristo, e ele faz isso há 2000 anos, e ele continua tentando destruir a igreja de Jesus Cristo. Mas sabe quando ele vai conseguir, irmãos? Nunca. Ele é um inimigo derrotado. Ele já perdeu. Quando Cristo na cruz do Calvário gritou: está consumado, ele disse: terminou, está terminado. Satanás sabia que ali acabou, perdeu, fim. Então tudo o que ele faz, todos os esforços que ele tenta para destruir a igreja, ele não será feliz, porque a igreja jamais será destruída, porque ela é o corpo de Cristo, e para destruir o corpo precisa destruir primeiro a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Ele é indestrutível. Então nós podemos ter certeza que o Senhor cuidará do seu povo até o fim. Essa igreja é o corpo de Cristo, né? E irmãos, aqui nós vamos encontrar ricos ensinamentos sobre este tema. Bom, outro dado interessante desta carta, irmãos, é o autor dessa carta, que é Paulo. Como nós sabemos, Paulo era um judeu. É interessante que o nome dele era Saulo, que é o mesmo nome de Saul, né? Saulo é Saul, né? No hebraico, Saul no grego, Saulo, né? Saulo é a transliteração, digamos assim, do hebraico, Saulo, né? Mas era Saul, o primeiro rei de Israel. E Saul não era nada bom para a gente lembrar dele aqui, né? Mas era o rei Saul. Paulo tinha o mesmo nome dele, Saul. Ele era da tribo de Benjamim, uma das tribos mais importantes, porque Saul possivelmente Saul era da tribo de Benjamim, né? Paulo, ele aprendeu com os principais rabinos, e o principal dele, o famoso Gamaliel. Paulo também se tornou um rabino proeminente, era um membro do Sinédrio, o principal conselho judaico, né, que governava Jerusalém. Era um líder anticristão, talvez o mais ardente do judaísmo. Ele odiava os cristãos, ele queria destruir os cristãos. Ele apaixonadamente odiava os seguidores de Cristo, né? E ele estava a caminho para prender alguns deles em Damasco, quando o Senhor milagrosamente, dramaticamente o parou em suas trilhas e o trouxe para si mesmo. É tão interessante, irmãos, nós pensarmos em Paulo, que quando Paulo creu, nem os crentes acreditaram que ele se tornou um crente. Quando falou assim, Barnabé falou: Paulo é um dos nossos, vamos trazer ele para estar conosco. Falaram: não, ele mudou a tática, ele mudou a tática, ele está se disfarçando para ser um agente infiltrado para prender a gente. Não quero esse Paulo aqui, né? E aí Paulo ficou aprendendo, né? Ele ficou 3 anos possivelmente num deserto saudita, e aprendendo com Barnabé. Barnabé é uma figura espetacular nas escrituras, né? Barnabé, eu sou um fã dele, embora pareça pouco,
mas quando você lê sobre a vida de Barnabé e vê sobre a história do que ele fez, ele foi um homem fantástico, né? Barnabé foi o único corajoso que teve lá a coragem de lá ficar com Paulo, e trabalhou com a vida de Paulo, e ensinou Paulo, né? Depois fez a primeira viagem missionária junto com Paulo e Marcos, não este, mas era o João Marcos, né? E o que aconteceu? Marcos abandonou os dois na viagem. Marcos voltou para trás, ficou com medo, que é o autor do Evangelho de Marcos, né? É o mesmo que é o autor do Evangelho de Marcos. E Marcos, né, desertou, foi embora. E aí na segunda viagem missionária, Barnabé e Paulo estão se preparando para a segunda viagem missionária. Barnabé falou: vou chamar o Marcos de novo. Aí o Paulo falou: de jeito nenhum, esse aí eu não levo mais, né? E diz lá em Atos que foi uma disputa tão grande, lá houve uma contenda tão grande entre Paulo e Barnabé, né, que cada um se apartou, foi cada um para um lado. E Barnabé pegou Marcos e falou: eu vou continuar com ele, eu vou investir na vida dele. Paulo fez viagem missionária, nunca mais ouvimos falar de Barnabé, né? Paulo se torna famoso, nós conhecemos muito sobre Paulo, mas lá em 2 Timóteo, né, capítulo 4, um dos textos que nós mais conhecemos, quando Paulo fala: terminei a corrida, guardei a fé. Se você continuar o texto, ele fala assim, fala: olha, muitos me abandonaram, Lucas está comigo, porque Lucas era o médico de Paulo. Ele falou: olha, está falando para passar na casa de Carpo, pegar os livros dele, a capa dele. E aí ele fala assim: traga-me Marcos, que me é útil para o ministério. O que Paulo fez foi reconhecer que o trabalho de Barnabé foi bem feito. Ele falou: foi bom, deu certo, ele é útil agora. Ele não era, mas agora ele é útil. E foi útil por quê? Porque Barnabé parou e investiu na vida de Marcos. Às vezes a gente olha para alguns e fala assim: isso aí não tem jeito, né? E Paulo fez isso com Barnabé, com Marcos. Mas Barnabé falou: não, pode deixar comigo que eu vou trabalhar. E deu certo, né? Então por isso que eu gosto da figura de Barnabé, né? E Paulo é este homem que está junto com ele, nós podemos ver. Então, para nós terminarmos essa introdução aqui, irmãos, os 3 primeiros capítulos de Efésios, eles enfatizam a doutrina. Os 3 últimos capítulos enfatizam o resultado dessa doutrina. Irmãos, se a igreja tiver o conhecimento correto, a doutrina correta, o ensino correto, qual é o resultado disso? Prática correta. Nem todos vão fazer, mas a grande maioria sim. Quando a gente entende como deve fazer, você tem toda a maneira correta para fazer, e é ensinado como se fazer através das escrituras. E é isso que doutrina é. Doutrina ensina, irmãos. Doutrina não é um bicho de 7 cabeças. A gente acha que não, doutrina divide. Não, doutrina não divide, não. Doutrina une. E qual é a doutrina? Da Bíblia. Não é a doutrina batista, embora eu seja batista, e eu costumo dizer que eu sou batista porque eu sou inteligente. Se eu encontrasse uma doutrina melhor, eu ia. Então por isso que eu continuo batista. Os meus irmãos presbiterianos que não me ouçam, né? Eles acham a deles melhor, e assim vai, né? Cada um. Mas, irmãos, doutrina da Bíblia. Vamos olhar para as Escrituras. Irmãos, se a nossa doutrina disser uma coisa e a doutrina bíblica disser outra, eu falo: obrigado por essa aqui, mas eu fico com as Escrituras. O que me importa é o que a Bíblia diz. Outro dia eu estava conversando: os cânones de Dort, eu estou lá ligando que os cânones de Dort dizem. Quero saber o que a Bíblia diz. Eu gosto dos cânones de Dort, eu leio, já li a parte das institutas. Não concordo com tudo, já li a Confissão de Fé Batista de 1689, acho maravilhosa, mas para mim tem falhas ali. Mas eu vou ficar com a Bíblia, eu vou ficar com as Escrituras. É isso que me importa. E quando a gente entende a doutrina bíblica, o ensino bíblico, nós vamos ver que a prática, o comportamento correto também. Então podemos dizer que metade desse livro é teológico e metade dele é prático. Mas como eu costumo dizer, a teologia de Paulo é prática e a prática de Paulo é teológica. Então, na verdade, ele é 100% teológico e é 100% prático esse livro. É muito ensino, e nós temos então aqui os versículos 1 e 2, que nós vamos entrar semana que vem,
por causa do nosso horário, minha intenção era começar nos versículos 1 e 2 hoje, apesar de ser pouca coisa sobre eles, mas vamos fazer junto com a semana que vem, aonde nós vamos ver a saudação de Paulo, aonde Paulo fala a fonte da dupla autoridade que ele tinha, a dupla designação dos crentes, só para os irmãos verem, né? Paulo fala, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Então nós temos uma dupla autoridade na vida de Paulo. A dupla designação dos crentes, santos e fiéis, também que estão claro aqui. E uma dupla bênção, que também nós temos, graça e paz. E qual é a fonte dessa bênção? Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos isso ver semana que vem, junto com a continuação, vamos entrar em mais partes deste livro. Então, a minha intenção de nós iniciarmos esse estudo com o livro de Efésios, irmãos, é que a nossa igreja se torne cada vez mais forte no conhecimento da palavra de Deus e que nós possamos ter a prática que vai nos levar a uma boa vida cristã e ao desenvolvimento da nossa igreja para a glória do Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Quero convidar, nós vamos já ter a ceia e hoje nós vamos ter uma pequena mudança, tá certo? Deixa eu explicar antes que alguém se escandalize. Nossa pequena mudança aqui em relação ao momento da ceia, né? E que nós vamos chamar um casal para distribuir a ceia hoje, para entregar a ceia, tá bom? Irmãos, às vezes a gente, se fosse diáconos, seriam só homens para entregar a ceia, porque eu entendo que o diaconato é função do homem, tá bom? Eu não vejo na Bíblia, pelo menos hoje ainda, embora eu ouvi um outro pastor que pensa um pouco diferente, é do movimento batista regular, né? Achei muito bom a exposição dele, mas eu ainda não cheguei a uma conclusão, então eu ainda mantenho a minha posição, né? Que diácono, e como nós usamos normalmente o diácono como uma figura de liderança, então se ele é uma figura de liderança, tem que ser uma figura masculina, segundo o que a Bíblia nos mostra, né, na liderança da igreja, tá bom? Agora, distribuir a ceia, irmãos, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um jovem, pode ser um casal, por quê? Porque ele só vai estar participando aqui com a gente da entrega, servindo a igreja naquele momento, tá? Então só estou fazendo essa explicação, porque quem entrega a ceia não é nenhum líder espiritual da sua vida, ele só vai estar ajudando na entrega dos elementos, tá certo? Então, quero convidar o casal Wilson e Rosa, né? Eles vão nos ajudar nesse momento para esse tempo de celebração da ceia do Senhor. Então, quero convidá-los à frente, tá? Eu vou ficar aqui por enquanto, e aí os irmãos podem, eu costumo abrir aí, tá? Mas como eu estou sem a máscara, e eles vieram bonitos, né? Assim, olha, né? Vieram chiques aí para... mas eles não seriam, né? Foi agora, acho que a gente olhou e falou, não estão do jeito paramentados para isso. Bom, irmãos, enquanto os irmãos aí se preparam para o hino, eu quero apenas ler o texto bíblico que a gente vê da ceia do Senhor, que está lá em Coríntios, capítulo 11, de uma maneira rápida aqui, versos 23 em diante. Diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Muito bem, esse texto ele é bem claro sobre a ordenança da ceia. A ceia é uma ordenança, não um sacramento. Ela é um simbolismo. O pão não é o corpo de Cristo, não está ali dentro, não é o corpo dele, não é carne dele, é só um pão que simboliza o seu corpo. O vinho ou o suco de uva é só um símbolo do seu sangue, símbolo. E nós fazemos isso para lembrar a morte do Senhor.
lembrar o que Ele fez pela sua igreja, lembrar o que Ele fez pelo seu povo, o que Ele fez por nós, morrendo na cruz do Calvário para nos dar uma nova vida. Então, nós temos aqui os elementos que vão representar isso. Vai ser um pouco diferente a entrega do pão. Tem um garfo, uma coisa, não sei como é o nome disso, aí, uma pinça, né, sei lá. Por quê? Para evitar dos irmãos pôr a mão, né, e toquem outro e tudo, então a gente vai tirar e entregar para você. É tudo cuidado que a gente está tendo neste tempo, né? E foi muito bem lembrado ontem na nossa reunião que nós temos pelo irmão Marcos para fazer isso, e é um cuidado necessário que a gente está tomando também, né? É melhor pecar pelo zelo do que pela falta dele, né? Então vamos fazer desta maneira. Nós vamos orar, agradecendo a Deus então nesse momento, agradecendo pelo pão e pelo vinho que representa o corpo e o sangue. Eu vou convidar o irmão Wilson para que faça esta oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e adoramos, porque só o Senhor é digno de toda a nossa adoração, Senhor. Nesse momento eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos dando de participar da tua Santa Ceia, Senhor. Não é um momento de nós pedirmos nada, mas um momento de nós agradecer, Senhor, porque ao lembrarmos, Senhor, do sacrifício que o Senhor fez, o quanto foi difícil, o quanto o Senhor pagou o preço para que hoje nós pudéssemos ter essa oportunidade de participar da tua Santa Ceia. Lembrarmos, Senhor, do teu sofrimento, Senhor, naquele momento, onde o Senhor sofreu, onde o Senhor foi humilhado, onde o Senhor foi esbofeteado na cara, Senhor, onde o Senhor foi crucificado naquela cruz, onde o Senhor derramou todo o seu sangue, Senhor, e onde o Senhor ali, Senhor, morreu, e ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, para nos dar a vida, Senhor, e como a tua palavra mesmo diz, vida em abundância, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, pela sua oportunidade, e hoje sermos chamados teus filhos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela nossa salvação, que nós possamos a cada dia, Senhor, estar seguindo os teus caminhos, aprendendo com o Senhor, através da tua palavra. Todos os dias nós estamos aprendendo. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, por tão grande sacrifício, por todos nós. A oração que eu faço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Acho que algumas mulheres mais ajeitadas para essas coisas, a gente vai derrubar. Convidar o irmão Arilson, né? Os irmãos para nós vamos cantar. Vamos entoar o cântico Alto Preço.